Olá, meus queridos, tudo jóia? Este é o Ver, Ler e Ouvir, o quadro em que eu aumento o seu repertório sociocultural, não apenas para a redação do Enem, da FUVEST, da Unicamp, mas para a sua leitura do mundo. E no Ver, Ler e Ouvir de hoje, nós vamos conversar sobre um acontecimento recente muito polêmico: a suposta censura ao humorista Léo Lins. Só que antes de falar sobre isso, eu preciso explicar por que a gente está com uma luz diferente, uma câmera diferente. Acabou a luz aqui em casa. E eu não queria deixar vocês sem esse conteúdo hoje, então eu estou gravando do meu celular com algumas luzes de blogueira ligadas em um powerbank. Improvisamos, mas entregamos. Então, vamos retomar. Quando a gente está discutindo o caso do Léo Lins, como que isso poderia aparecer em uma redação? Em um tema como os limites da liberdade de expressão no humor brasileiro, ou os limites do humor no Brasil contemporâneo. Esse tema foi mega polêmico, a gente tem um giro da Jana sobre o caso Léo Lins, foi um dos campeões de comentários, devo admitir, recebi algumas leves puxadas de orelha, eu não vou chamar de ofensas não, puxadas de orelha, vai lá, giro da Jana, Léo Lins, e você vai ver as pessoas se posicionando de maneira bastante explícita. E a partir disso, eu senti a necessidade de abordar mais o assunto, até porque em algumas turmas minhas na semana que vem, eu vou falar sobre os limites de humor na sociedade brasileira contemporânea. Então eu vou indicar o que vocês devem ver, ler, ouvir e umas coisinhas mais para se aprofundar nessa discussão. Primeira indicação é o documentário O Riso dos Outros. Esse documentário está completo, disponível no YouTube, foi organizado pela TV Câmara e foi dirigido pelo Pedro Arantes. Alguns dos artistas mais importantes do Brasil, quadrinistas, humoristas, roteiristas, são chamados a discutir exatamente: há limites para a liberdade de expressão no humor? Se houver, que limites deveriam ser esses? Quem estabelece esses limites? Então, no final das contas, a gente tem aqui uma grande discussão sobre mídia e liberdade de expressão. E essa discussão surge a partir do momento em que são feitas piadas consideradas discriminatórias contra grupos historicamente minorizados. Portanto, no final das contas, a gente tem dois eixos temáticos: mídia e liberdade de expressão e minorias e intolerâncias. A esse respeito, eu quero indicar também um artigo de opinião escrito pela Eliane Brum, em que ela vai falar sobre a boçalidade do mal. É o título desse artigo. A ideia desse artigo é afirmar que, contrariando a Hannah Arendt, que falava da banalidade do mal, a normalização de atos cruéis, a Eliane Brum fala que na contemporaneidade a gente está um passo além da banalidade do mal. A gente estaria na época da boçalidade do mal, em que haveria uma glamorização, uma idealização da crueldade. A crueldade não apenas como um ato cotidiano, mas como um ato que é valorizado por parte da população brasileira. Portanto, temos aí uma intertextualidade com o conceito de banalidade do mal da nossa querida Hannah Arendt. Terceira indicação, o que vocês devem ouvir. Tem uma música da banda Engenheiros do Havaí que se chama Ninguém Igual a Ninguém. É uma música que vai falar sobre as diferentes minorias que compõem o Brasil e como essa diversidade deve ser valorizada, não deve ser discriminada. E para encerrar, na minha opinião, algo que amarra o eixo da mídia e liberdade de expressão e minorias e intolerâncias, eu sugeriria que vocês buscassem o Paradoxo da Tolerância, do Karl Popper. É um filósofo contemporâneo que afirma que, para protegermos a democracia, protegermos os valores tolerantes, nós temos que ser intolerantes e reprimirmos os que têm discursos discriminatórios. Para fazer com que a democracia brasileira inclua a todos, eu preciso eventualmente silenciar aqueles que ameaçam os valores democráticos. Espero que tenham gostado deste Ver, Ler e Ouvir e espero também o seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse nosso cenário improvisado? Beijo!